é que no meio de toda esta desgraça, de todo este sofrimento, do horror sem fim de quem viu a morte da sua própria família e de certo modo participou nela, o mais terrível é a vergonha. A vergonha. Não se trata simplesmente da vergonha de estar vivo quando a minha família morreu, quando tantas e tantas outras famílias morreram, quando colaborei direta ou indiretamente em todas essas mortes por causa do Sonderkommando. É também isso, é certo, mas é mais do que isso, muito mais. A verdadeira vergonha, a grande vergonha, é ainda querer viver. Isto que vos li é um excerto, um parágrafozinho do manuscrito de Birkenau, de José Rodrigues dos Santos, que terminei há pouco de ler, e quis fazer já o vídeo porque fiquei como que atordoado com esta leitura. O manuscrito de Birkenau é a continuação do Mágico de Auschwitz e este segundo volume da história, que se fosse editado num só volume ficaria grandíssimo, daí ter sido dividido em 2 volumes. E esta história continua a acompanhar as vidas de Levin, o mágico judeu preso em Auschwitz com a sua mulher e o filho, e Francisco, um português que, pelo amor a uma russa, Tanushka, que é presa também em Auschwitz, em Birkenau, neste caso, e ele alista-se nas SS e vai parar também aos campos de concentração de Auschwitz-Birkenau, como polícia dos SS. Como eu disse, terminei esta leitura e fiquei um bocadinho atordoado, tive que ir lá para fora a respirar um pouco de ar puro, porque era muita coisa a processar e sei que ainda vai demorar pelo menos uns dias até a minha cabeça se acalmar com tudo isto, porque foi uma leitura compulsiva. Eu comecei há poucos dias a ler e não consegui parar de ler este livro, tanto que queria chegar ao fim e ver o que é que se passava. É um livro muito duro, com descrições cruas e horríveis do que acontecia dentro dos campos de Auschwitz-Birkenau, muito mais até do que o Mágico de Auschwitz, porque o Mágico de Auschwitz para mim foi a preparação para este livro, para esta história. O Mágico de Auschwitz é os percursos que as duas personagens principais, o Levin e o Francisco, têm até chegar a Auschwitz, e depois neste livro é então tudo o que se passa em Auschwitz e quando eles se encontram e o que é que resulta daí. Já sabem que eu não conto, não divulgo a história, a não ser pequenos traços que possam ajudar a compreender e a entusiasmar as pessoas a ler. A escrita deste livro do José Rodrigues dos Santos é uma escrita simples, acessível, cuidada, em que temos a narrativa da história e também uma parte mais descritiva. Muitas das coisas é-nos explicada, porque sem isso não conseguíamos perceber a história, mas não é feito de uma maneira maçuda, nem de uma maneira muito descritiva. Muitas vezes é até inserida em diálogos entre os personagens, em que um personagem explica ou discute um assunto com outro, por isso não atrapalha a leitura de modo nenhum. Esta história é baseada nos manuscritos encontrados, escondidos depois da Segunda Guerra Mundial, por quem esteve
mesmo nos campos de concentração, e quem participou no extermínio, nas câmaras de gás, para quem esteve mesmo diretamente ligado. Por isso é uma visão por dentro dos campos de extermínio. Algumas partes, segundo o autor, são mesmo transcrições desses manuscritos encontrados, porque ele diz que não havia maneira de colocar melhor do que mesmo a transcrição de um pedaço do manuscrito, porque era simplesmente horrível demais. Fazer de outra maneira, não havia outra maneira de mostrar as experiências das pessoas que estiveram lá e que viveram lá e que passaram por estes horrores. E ele diz que não há maneiras de contar por palavras o que aconteceu, mas nesta obra o José Rodrigues dos Santos, talvez pelo seu cunho jornalístico, falo, na minha opinião, de uma maneira brilhante. Ele é um contador de histórias. Não vão para uma obra destas a pensar em ver uma grande obra de literatura académica com grandes floreados, porque não os há aqui. Eu considero o José Rodrigues dos Santos um contador de histórias muito bom. E pela maneira como a história é contada, é impossível nós não vivermos e não nos revoltarmos com tudo aquilo ao acompanhar o que vai acontecendo com as personagens, que acabamos por ter uma ligação com as personagens, muitas delas, muitas mesmo, e o livro no final explica isso, muitas delas personagens que existiram realmente e baseadas nessas personagens. O José Rodrigues Santos fez uma pesquisa tremenda. Ele diz que este foi com certeza o livro que mais custou a escrever, por todo o horror, e também acredito pela enorme pesquisa que tenha sido feita. E ele deixa a explicação de muitos pedacinhos da história, muitas personagens que entram, ele explica-as. Gostei bastante, e estes dois livros, desta história do mágico, que é uma boa história, e achei que a ligação da magia, do espetáculo, da personagem, que foi uma personagem verdadeira, ter sido aproveitada pelo facto de todo o ocultismo que rodeou também os nazis, e toda a parte esotérica do que eles acreditavam, tornou este livro também muito interessante. Por isso, só posso aconselhar este livro. Atenção, porque o primeiro livro, para as almas mais sensíveis, o primeiro livro lê-se bem. O segundo livro já tem algumas partes de leitura mais dolorosa, mas foi a realidade. Acho que tinha a opinião que toda a gente tinha de as irmãs de Auschwitz, o mágico de Auschwitz, a costureira de Auschwitz, tudo de Auschwitz. Acho que este livro pode ser também um alerta para muitas das coisas que estão a acontecer a nível político por este mundo, especialmente nos últimos anos. Temos vários exemplos e temos que se estão a tornar perigosos. Por isso, acho que estes livros sobre Auschwitz e sobre as barbaridades que foram cometidas, e especialmente este livro, que está muito completo e bem escrito, e a história muito interessante, acho que é um abrir de olhos para quem precise de os abrir, e para que não pensem que estas coisas não aconteceram, são só histórias. Porque, como ele diz, como o José Rodrigues Santos diz aqui, o ser humano tem tendência a esquecer
as coisas com o passar do tempo. E muitos dos relatos foram obtidos por pessoas passados muitos anos e as pessoas acabam por esquecer ou fazer por esquecer os horrores que passaram. E acho que é importante haver estes livros que contam a história, a nossa história, de maneira real e de maneira fidedigna. Por isso acho que é importante ler estes dois livros, mesmo que, como eu, não leiam livros sobre a Segunda Guerra Mundial ou sobre o Holocausto. Não me arrependo de todo ter feito esta leitura. Foi a participação para o UOL 76, o projeto literário da Dora, mas gostei bastante de os ter lido e de ter conseguido ler até ao fim. Mas é verdade que é um livro e é uma história que vai ficar dentro de mim. Eu não precisava de ler este livro para saber os horrores que por lá aconteceram, mas por vezes é preciso ali as coisas estarem à nossa frente para nós nos lembrarmos. Digam-me se já leram este livro ou se têm projetos de o ler. Desejo umas boas leituras a todos. Até à próxima.